Olá, vamos dar início à nossa sétima apostila, componente curricular Ciências, terceira etapa, professora Silvina. O ambiente, a saúde e os seres microscópicos. Vamos iniciar falando sobre dois assuntos muito importantes que está em discussões hoje, que se refere às doenças, às formas de contaminações e tratamentos e prevenções. Vamos iniciar falando sobre as doenças emergentes e as doenças reemergentes. As doenças emergentes nas últimas décadas, doenças emergentes antes desconhecidas, como a AIDS, e as reemergentes, ou seja, doenças que haviam sido controladas, como a dengue e a tuberculose, têm reaparecido. Os fatores mais importantes envolvidos no aparecimento dessas células são crescente número de pessoas vivendo e se deslocando pelo planeta, alteração ambientais e mudanças climáticas. Aumento ambientais e mudanças climáticas, cidades densamente povoadas, com precárias condições sanitárias. Os fatores de transmissão vários são fatores que facilitam esses mecanismos, como os demográficos, os socioeconômicos, os políticos, os culturais e os ambientais. Devido a fatores tais como ambientais, químicos, genéticos e físicos, os mesmos podem ser responsáveis por causarem várias doenças respiratórias que atingem, em particular, populações de crianças e idosos, que, dependendo das patologias, podem ser consideradas como reversíveis ou irreversíveis. A queda da temperatura, provocada pela chegada do inverno, é uma das principais responsáveis pelo aumento do número de casos de problemas respiratórios. E na mira dessas doenças estão principalmente crianças e idosos, sendo que, para isso, recomenda-se um tratamento adequado, aliado às práticas profiláticas de forma a diminuir os riscos de maiores problemas, a exemplo de alguns casos que podem até levar à morte do enfermo. Então, as doenças emergentes que antes eram desconhecidas, como por exemplo, a febre hemorrágica pelo vírus Ebola, a AIDS, a hepatite C, a doença da vaca louca ou micro-organismos que só atingiam animais e que agora afetam seres vivos. Com isso, as pessoas que estão no meio acabam se contaminando. E também estão surgindo, ao longo dos anos, sobre as doenças reemergentes, como, por exemplo, são as que reaparecem após período, como a cólera, a dengue. Devido a essa ação de novas doenças, estão surgindo outras. Como havia sido controlada, agora volta novamente a tuberculose, levando à morte. Definição de riscos ambientais no trabalho. Então, podemos analisar que, devido a tais fatores, no caso consideram-se riscos ambientais os agentes químicos, físicos, biológicos existentes nos ambientes de trabalho. Os mesmos podem ser responsáveis por causarem doenças respiratórias que atingem as populações, principalmente idosos e crianças. A imunização é a maior vitória da saúde pública em todos os tempos, declarou o relatório sobre a saúde do mundo. Milhões de vidas já foram salvas graças às campanhas de vacinação em massa em todo o mundo. Devido a essas campanhas de vacinação, muitas pessoas se tornam imunes. Doenças e catástrofes naturais. Então, temos dados sobre o que está ocorrendo sobre as doenças infecciosas.
Os dados nos mostram que 300 pessoas morrem de AIDS por hora e a malária mata 2,6 milhões de pessoas por ano e 75% são crianças.